trabalho, né, para compor a nossa avaliação número 3, né? Então, vocês já tiveram aí uma nota, né, com o professor anterior. Nós também já passamos, né, uma avaliação. E agora, como nós precisamos de 3 notas, eu vou passar esse trabalhozinho para compor a nossa avaliação número 3, beleza? Então, pessoal, o que é esse trabalho? Bem simples, né? Na verdade, eu quero que vocês pesquisem sobre as propriedades periódicas dos elementos, né? Que propriedades são essas, né? Eu quero que vocês falem, tá? Eu quero que vocês falem para mim, né? Sobre a carga nuclear efetiva, tá? Então esse trabalho pode ser escrito ou pode ser digitado, né? Se for digitado ainda melhor, né? Porque é para facilidade de enviar para mim, né? Vocês colocam em PDF e me mandam. Mas se quiser também pode ser escrito e vocês me mandam foto. Mas é importante que vocês coloquem tudo isso, tá? Tudo isso. Eu quero que vocês falem sobre carga nuclear efetiva. Eu quero que vocês falem sobre raio atômico. Eu quero que vocês falem sobre a energia de ionização, a afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. Tudo isso. Qual é a tendência, minha gente, na tabela periódica? Tá? Qual é a tendência na tabela periódica? A gente sabe, ó. O que a gente fala, o que vocês entendem? De que vocês entendem quando a gente fala de tabela periódica? O nome periódico, tabela periódica. Vocês entendem o que desse nome? Periódica. Periódica dá a ideia de periodicidade. Periodicidade, no nosso caso, é periodicidade das propriedades físicas e químicas dos elementos. Esse nome periódico é porque as propriedades, certo, dos elementos da tabela periódica atual, né? Na tabela periódica atual, os elementos foram organizados de maneira que as suas propriedades, elas se repetem de tempos em tempos à medida que eu caminho na tabela periódica, né? E é por isso que dá a ideia de periodicidade, né? Porque de tempos em tempos a gente vê um elemento, né, que apresenta uma propriedade similar de um outro e ocupando uma posição na tabela periódica próximo. Por exemplo, metais alcalinos, o grupo 1A, né, todos aqueles elementos possuem propriedades semelhantes, assim como os metais alcalinos terrosos, né, e foram organizados em grupos. Então, isso é a ideia de periodicidade, periodicidade química das suas propriedades, tá bom? Que se repetem de tempos em tempos. Beleza. Então, para isso, né, eu quero que vocês mostrem, falem para mim a tendência. Qual é a tendência na tabela periódica do raio atômico, né, e raio iônico? Qual é a tendência na energia de ionização, na afinidade eletrônica, na eletronegatividade, na eletropositividade? Falar de carga nuclear efetiva, tudo isso, tá bom? Então, tudo que vocês conseguirem, tudo que vocês aprenderem, digamos assim, nessa pesquisa, podem colocar aqui. Então, é para vocês falarem tudo que vocês conseguiram aprender na pesquisa de vocês. Então, vocês têm materiais, então quais são os materiais? O Brau, né, vou até pedir aí pro Aridênio, né, se eu não me engano foi o Aridênio que disse que tinha o Brau em PDF, então se o Aridênio puder aí compartilhar esse material com todo mundo, tá, o Brau é muito bom com relação a essas propriedades periódicas. Vocês também podem procurar no Russell, né, que eu já passei para vocês, no Chang, tá, existe um livro de Química Geral do Coates também que é muito bom, mas infelizmente eu não tenho, tá, ele em PDF, tá, mas o Chang, o Russell e o Brau que vocês têm disponível, né, eles são muito bons, beleza? Principalmente o Brau e o Russell também, tá certo? Russell e Brau são muito bons. Então, eu já disponibilizei para vocês, né, esses materiais, eu peço para ele disponibilizar o Brau para vocês. Então, fale disso tudo aqui, tudo que vocês acharem importante, tudo que vocês conseguirem aprender, tá bom? E aí eu quero, né, fazendo parte desse trabalho, né, como fazendo parte desse trabalho, eu quero que vocês respondam para mim o que é o efeito de blindagem, tá bom? Vocês vão, ao decorrer da pesquisa, vocês vão se deparar com esses termos, certo? Vocês vão se deparar, então, vocês vão explicar para mim o que é o efeito de blindagem, por que os cátions são menores que os átomos que lhes dão origem, e os ânions, e por que os ânions são maiores do que os átomos que lhe dão origem, tá bom?
Quero que vocês expliquem isso para mim também, tá? Observe, né, que vocês vão fazer essa pesquisa, falar tudo que vocês sabem sobre isso daqui e depois vocês ainda vão responder essas perguntas, beleza? Tá? Então, o que é o efeito de blindagem? Por que os CADs são menores que os átomos que lhe dão origem e os ânions são maiores do que os átomos que lhe dão origem? Porque a segunda energia de ionização é I, vocês vão ver que significa energia de ionização. Por que a segunda energia de ionização tende a ser maior do que a primeira? E por que ocorre um aumento repentino, um aumento brusco da terceira energia de ionização para o alumínio para a quarta? Ou seja, tá? Vocês vão ver o conceito de energia de ionização, né? A energia necessária, né, que eu preciso fornecer para um átomo para que seja removido um elétron, tá bom? Então, quanto mais fácil for eu remover um elétron de um átomo, então menor essa energia de ionização. E aí a energia, né, eu não vou falar muito aqui porque senão eu vou acabar dando aqui a resposta para vocês, mas essa energia, né, normalmente a primeira energia de ionização, elas vão aumentando. A primeira energia de ionização, a segunda energia de ionização, a terceira, elas vão aumentando. Só que no alumínio ocorre um aumento brusco na energia de ionização, muito brusco e bem repentino, da terceira para a quarta. Da terceira é 2.750 kJ por mol e ele passa para um valor alto de 11.600, ou seja, passou de 2.000 e pouco para 11.000 e pouco. Por que desse aumento brusco no alumínio? E vocês vão observar que isso também pode ocorrer com outros compostos, ou aliás, com outros átomos, tá bom? Com outros átomos. Então, responder isso para mim. Por que a segunda energia de ionização tende a ser maior do que a primeira? Por que ocorre um aumento brusco da terceira para a quarta energia de ionização né, para o alumínio, né? Passa de 2.750 para 11.600, tá? Porque a variação de energia associada com a energia de ionização apresenta valor positivo e a variação de energia associada com a afinidade eletrônica normalmente apresenta um valor negativo. Esse EA significa afinidade eletrônica, beleza? Então, por que a variação de energia associada com a energia de ionização ela é positiva? E por que a variação de energia associada com a afinidade eletrônica normalmente é negativa, né? Normalmente quer dizer que para a maioria dos casos a afinidade eletrônica é negativa. Por quê? Tá bom? E aí vocês também vão ter que explicar por que alguns elementos não seguem a regra e apresentam afinidade eletrônica positiva. Por que alguns elementos não seguem a regra e apresentam afinidade eletrônica positiva? E cite exemplos disso, tá bom? Cite exemplos, tá bom? Então, bem simples. Essas respostas aqui vocês vão encontrar fazendo essa pesquisa, tá bom? Essa pesquisa que eu quero que vocês falem tudo que vocês sabem sobre isso, tudo que vocês acharem interessante, de curiosidade, pode colocar, tá certo? E, né, sobre isso tudo, e depois responder essas perguntas, beleza? Então, é isso, vai compor a nossa terceira nota. Eu vou estar recebendo esse trabalho até o dia 25, ou seja, vocês vão ter aí praticamente 3 semanas, para estar fazendo esse trabalho, tá bom? Vou estar recebendo aí até dia 25 de março, né? Porque o nosso semestre termina dia 30 de abril e eu preciso de um tempo aí para colocar aí a nota de vocês no sistema, beleza? Tá bom? Então, turma, valeu. É isso, tá? E boa sorte. Espero que esteja tudo bem com vocês, com todo mundo, né? Vocês continuem, tá, se mantendo dentro de casa, se preservem, né? Tenham cuidado também com seus familiares, né? Para não deixar eles também, né? Cuidado para não estar saindo demais e essa possibilidade de trazer alguma coisa para dentro de casa, tá bom? Então, espero que esteja tudo bem com todo mundo. Valeu, turma.